Você já experimentou o poder da espiritualidade na sua vida? Você tem noção da força, do tamanho, da potência desse poder e como que isso te protegeu e te ajudou até agora? Você consegue diferenciar os nossos olhos físicos, que servem para a gente interagir com o mundo, ver o mundo físico, né? Ter uma noção, interação boa com esse mundo material, com as coisas físicas, pegar nas coisas, enxergar pessoas, paisagens e tal, sobreviver na Terra. Esses são os nossos olhos físicos. Mas mais importante que os nossos olhos físicos são os nossos olhos espirituais. E com eles a gente enxerga melhor com os olhos fechados. Que é quando a gente olha para dentro, que é quando a gente para tudo, se desconecta aqui da matéria e se conecta com o sagrado, com o divino, com o superior, com o nosso suporte maior. É a nossa conexão com o divino que nos alerta, que nos livra de perigos e que faz de nós seres completos e, por que não, imortais. Eu acredito. Você acredita? Eu não era nada, agora eu sou tudo. Por que eu não posso ser algo ainda melhor? Eu não existia, agora eu existo. Por que eu não posso continuar existindo? Ou se deixar de existir, voltar a existir. Isso para o universo, para Deus, chame como você quiser, não é nada. É um mero detalhe. Mas voltando à nossa questão, os nossos olhos espirituais, eles estão aí como um suporte de proteção, de amadurecimento, de evolução, para que a gente não fique limitado a ser como se fosse uma espécie de boneco de carne, vivendo aqui na Terra, vivendo sem direção, sem saber o porquê estamos aqui, nem para que estamos aqui, sem um sentido na vida, né? E um boneco de carne que vai para onde o vento leva. Seria tão sem graça se fosse assim, né? A gente seria tão perdido, e tem muita gente que é. Não por acaso, mas por quê? Porque uma grande parte das pessoas, elas não acessam essa tecnologia que a gente tem dentro da gente, no nosso corpo físico, no nosso espírito. Muita gente não acessa isso, ou porque não quer, ou porque tem medo. Muitos têm medo do desconhecido, né? Ou porque não foi educado para isso, né? Infelizmente, na sociedade atual, via de regra, o que acontece é que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no mundo ocidental onde a gente vive, elas praticamente não têm uma educação de como lidar com esse contato, com essa parte do nosso ser, que é a nossa alma, né? A gente não é ensinado a se relacionar, a conhecer, se conectar com esse nosso eu superior. A gente é muito ensinado ao mundo físico. Para isso a gente é muito treinado, né? Para lidar com as pessoas, com as coisas, adquirir coisas. Mas a gente não é treinado a acessar a nossa parte mais importante, mais nobre, mais rica, imortal. Aquela parte que não envelhece, aquela parte que não morre, aquela parte que nos direciona aqui, que nos protege, que nos livra de perigos. Quantas vezes na sua vida, para aí e pensa, você estava numa situação de risco e de maneira inexplicável aconteceu algo que te livrou daquele problema naquele momento, ou até te livrou de um problema maior, um problema crônico, como uma doença crônica, por exemplo, uma doença fatal, né? Muita gente passa por esse processo de adoecer, ter que lutar contra uma doença durante anos, lutar todos os dias pela vida e no final ainda conseguir sair vitorioso, de maneira inexplicável, onde os olhos físicos, técnicos, humanos, limitados, eles enxergam até determinado ponto, e médicos, por exemplo, tratando de um paciente, de repente o paciente se cura, né? Numa situação onde era improvável ou impossível, né? E aí dizem que atribuem isso a um milagre, algo do tipo. Então,
Quantas vezes na sua vida você passou por alguma dificuldade e você sentiu que tinha mais alguém lá, aqui, ó, em cima dos seus ombros, com a mão sobre a tua cabeça, com uma luz enorme em cima de você, e o pior não aconteceu para você, apesar de você ter cometido erros que te levaram a uma situação ruim. Eu acredito que toda situação ruim que a gente passa, ela é de responsabilidade totalmente nossa, né? Ela vem de acordo com a nossa imaturidade, os erros que a gente comete, a nossa falta de consciência, né? A nossa falta de direção, tanto aqui nas coisas deste mundo, como também a falta de direção espiritual, né? E eu acredito que todo erro que a gente comete, a gente precisa pagar o preço daquele erro para que a gente enxergue onde a gente errou, assimile aquilo, né, corrija e não cometa mais aquele erro. Afinal, estamos aqui para aprender, né, para evoluir, aprender as coisas desse mundo, já que a gente está aqui, né, não é ficar o tempo inteiro conectado com o mundo espiritual. A gente está aqui para viver aqui, óbvio, né? E em maior porcentagem e proporção, aprendendo as coisas daqui, sentindo esse mundo, sentindo e vivenciando os prazeres desse mundo, né, que são infinitos, mas claro, com uma pequena porção, né, que é um toque especial e poderoso do mundo espiritual, dos olhos espirituais, da direção espiritual. E eu mesmo sou uma pessoa que, se não fosse o meu acesso, e olha que eu acesso demais, tá? Antes eu vivia mais no mundo espiritual do que aqui e tinha muita dificuldade por isso. Até hoje eu tenho um pouco. Mas esse excesso de conexão com o mundo espiritual, ele te atrapalha a entender esse mundo, a se conectar com esse mundo, com as pessoas e com as coisas desse mundo. Eu não entendia nada do que se passava aqui. E isso dificultou muito a minha vida, né? Mas esse acesso ao mundo espiritual contínuo foi o que me manteve aqui. Se não fosse isso, eu nem estaria mais aqui, né? Um tempo atrás eu estava muito doente, uns 6 anos atrás. Graças a Deus já faz bastante tempo que eu superei tudo. E eu me curei das minhas doenças, não foi por um milagre, foi pela ação, né? Pela consciência, né? Por fazer o que é certo, corrigir o que estava errado. Mas enfim, eu fui salvo e eu fui alertado sobre tudo que eu estava fazendo de errado e por que eu estava doente. E essa direção veio para mim do mundo espiritual, de uma maneira muito inacreditável. Não vou entrar nisso agora porque é uma história muito longa e a gente vai acabar fugindo do tema. Mas se não fosse esse momento onde eu recebi essa informação, toda essa informação que até hoje eu recebo, né, de cura, do que eu precisava fazer para limpar as doenças do meu corpo e para que elas não voltassem, principalmente, né? Porque o que adianta você recebe um milagre e hoje é curado de uma doença, sendo que você vai desenvolver de novo a doença ou outras porque você vai continuar cometendo os mesmos erros com um estilo de vida totalmente tóxico e errado, né, para o corpo, né? E aí corpo nenhum aguenta, não adianta você dar um milagre para uma pessoa acomodada, né, e que não tá aqui para aprender, porque ela vai adoecer de novo, né? É que nem você dar dinheiro para uma pessoa que gasta demais, né? Ela até ganha bem, vamos supor, a pessoa ganha 10 mil reais, mas gasta 15, então ela vai sempre estar sem dinheiro, vai estar sempre endividada, apesar de ganhar bem. E eu dar dinheiro na mão daquela pessoa para ajudá-la em um momento específico, ela vai fazer o que com o dinheiro? Ela vai gastar e vai continuar no mesmo estado porque ela não tem consciência, ela não tem educação nesse sentido, né? Então, com a doença, com o milagre, né, com os benefícios que a gente recebe do mundo espiritual, é a mesma coisa, né? E por isso muita gente, é nessa que muita gente se ferra, porque vive à espera do milagre, né? E o milagre não vem, sabe por quê? Porque os seres que estão no nível superior e que colocaram a gente aqui, desenvolveram essa máquina
ou o ser que fez isso, enfim, não sabemos, ninguém viu, ninguém sabe. Ou será que alguém já viu? Mas esses seres, eles sabem exatamente como o ser humano se comporta, né? Onde normalmente ele erra, onde a gente vai errar. E aí, uma outra característica do mundo espiritual, né? Será que o nosso destino ele já está traçado? Porque quantas vezes vem alguma revelação? Isso para quem tem esse canal, né? Ligado com o espiritual. A gente recebe revelações do que vai acontecer num futuro próximo ou distante. E a gente fala, caraca, será que nosso destino está traçado? Já, né? Tudo programado? Mas eu acho que não, eu acho que é um cálculo de probabilidade, né? Quando a gente recebe essa informação de seres que têm grande conhecimento, eles sabem mais ou menos como a gente se comporta e no que aquilo vai dar, né? Então, voltando à questão de milagre, de olhos espirituais, imagina você sendo um ser com uma grande consciência, você tem poder de conceder um milagre a alguém. Você vai conceder um milagre para alguém que não vai mudar? O objetivo não é mudar, não é obter consciência, não é fazer esse download de atualização de consciência constantemente e se tornar um ser melhor, né? Então, por que algumas pessoas recebem milagre, outras não, né? Será que não é por isso? Será que isso não está ligado ao grau de comprometimento, né, com o bem, né, com a evolução, com o querer acertar todos os dias? Errar não é problema, nunca foi. Errar é parte de qualquer processo de aprendizado, né? Qualquer pessoa que é comprometida sabe disso. Agora, o problema é quando você erra e não se corrige, né? Esse é o problema. Quando você gosta de errar, de fazer as coisas mal feitas. Então será que a gente, você, as pessoas estão capacitadas a receber esses benefícios, esses milagres, esse direcionamento do mundo espiritual? Ou será que você está acessando isso? Você já teve interesse em acessar, você já teve coragem, já perdeu o medo e procurou acessar essa ferramenta de poder, que é o maior poder que a gente tem aqui na Terra? Isso é um superpoder, cara. Se você aprender a usar isso, você se torna praticamente um deus aqui na Terra. Nada de mal vai te atingir, pode ter certeza, nada vai te atingir. E tudo que acontecer, por mais que você não entenda no momento e não pareça algo bom, só vai fazer você evoluir, só vai te agregar, só vai te fazer amadurecer. Porque é lógico, é parte do processo de amadurecimento passar por momentos um pouco mais complicados, né? Não se faz bom marinheiro em mar calmo. Então, o que é espiritualidade? Espiritualidade, meu amigo, é a conexão entre o sagrado, o divino, o universo, essa energia que permeia todo o universo, todas as coisas, todos nós, né? É a conexão dessa energia com você. E a partir do momento em que você tem consciência disso e está conectado com essa energia, você está protegido aqui ou em qualquer lugar do universo. Você está protegido, você está guardado. Você está protegido pelo teu anjo da guarda. Você está debaixo das mãos de Deus. As mãos de Deus estarão sempre sobre a tua cabeça. E viver sem isso é a pior insanidade, a pior burrice que você pode cometer na vida. Porque aí você perde o seu radar, você perde a sua intuição. E sem esse radar interno, você perde a sua força protetora, que te livra dos perigos aqui da vida. Existem perigos que são perigos físicos, e o olho espiritual também serve para nos livrar dessas coisas, fazendo-nos antever situações de risco, pessoas, né? E os olhos espirituais, eles nos protegem também sobre os perigos que a gente não vê, porque assim como existe a energia boa,
existe também uma energia ruim, assim como existem seres de luz, seres do bem, iluminados, também existem seres malignos, né, de uma energia negativa, pesada. E como que a gente enxerga essas forças quando elas estão interferindo na nossa vida? É através dos nossos olhos espirituais. Sem eles, você está sujeito a qualquer tipo de coisa ou situação ruim que possa te atingir. Você perde o sentido na vida, você não vê a beleza das coisas simples, você não entende o que você está fazendo aqui, nem para quê, por que você veio parar aqui, para onde que você vai, qual que é a finalidade disso. Viver sem isso, sem o direcionamento espiritual, é como a vida de um órfão que não tem pai nem mãe, que não tem referência, que não tem segurança, que não tem nenhuma retaguarda. Ele é lançado ao mundo e se vira nos 30, e aí não tem um escudo de proteção. Então ele está na mão do mundo, das pessoas, da maldade do mundo, né? E é exatamente isso que nós nos tornamos quando nós somos órfãos espirituais. Graças a Deus, isso eu nunca fui, porque senão nem aqui eu estaria mais. Então, todos nós temos essa tecnologia, esse radar interno, essa força protetora, mas muitos não acessam por vários motivos. Uns até usam, mas usam muito pouco ou usam de maneira deturpada. E quanto menos conhecimento da espiritualidade e consciência você tem nesse sentido, mais você está entregue e sujeito às ações do mal, das forças malignas nesse planeta. E aí, meu amigo, a sua vida será sofrimento. Será predominante de sofrimento, com um momento ou outro, poucos momentos de paz e felicidade. Mas a sua vida, ela pode ser predominantemente repleta de paz, de felicidade e de gratidão, se você estiver equilibrado, né? Se você tiver um bom equilíbrio, souber fazer essa balança entre o equilíbrio corpo e espírito. Se você conseguir isso, a sua vida vai se transformar. E você consegue isso através do autoconhecimento, você consegue isso através do cuidar do seu corpo físico. E aí você precisa cuidar de tudo que você deixa entrar dentro do seu corpo físico, né? Seja que você bebe, seja que você come, que você respira. No sentido do autoconhecimento também, pessoas que você deixa fazer parte da sua vida. E conectando isso com o mundo espiritual, que é o que vai direcionar a sua mente e o seu corpo físico para o caminho da abundância, da prosperidade, da saúde, da felicidade, da gratidão, do olhar contemplativo sobre a vida, sobre a existência e saber estar aqui, sentir e aproveitar tudo de bom que tem aqui e diminuir cada vez mais a interferência que as coisas ruins foram conseguindo incorporar na sua vida através da sua falta de conhecimento generalizada sobre a sua existência. Então não tenha medo, meu amigo, de acessar o mundo espiritual. Não tenha medo. O mundo espiritual está de braços abertos para você. Está doido para te abraçar, te proteger, te fazer amadurecer, evoluir e ter a vida que o mundo espiritual pensou de maneira perfeita para você aqui na Terra, para que a sua alma aprenda, evolua e saia daqui melhor do que entrou. Espiritualidade é conexão com o sagrado, que se conecta com você mesmo e que faz você entender quem você é e o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Mas além de entender a conexão entre o seu corpo e o mundo espiritual, você precisa traduzir isso em ações. Senão, nada acontece, tudo fica no campo da teoria. E o universo, ou Deus, não gosta de quem fica só na teoria.
A gente está aqui para fazer acontecer, porque a gente é foda. A gente está aqui para promover o movimento, para fazer a vida acontecer, para fazer as coisas se realizarem. Então, o mínimo que a gente faz é ser digno de estar aqui, de honrar quem nos criou, quem nos projetou, quem nos colocou aqui. E se quem nos colocou aqui é perfeito, foi capaz de desenvolver, de criar coisas tão maravilhosas, por que a gente não pode ser perfeito e maravilhoso, assim como todas as coisas que estão aqui e fazemos parte disso? Nós somos maravilhosos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, sendo Deus perfeito, você acha que Deus iria criar filhos totalmente limitados, que fazem as coisas de qualquer jeito, preguiçosos, né? Que não se preocupam com nada, não querem saber de nada, só querem viver aqui como parasitas? Você acha? Será que os problemas da humanidade ou os nossos problemas da nossa vida, será que eles não apareceram, cresceram, brotaram aí por causa da nossa falta de consciência de quem nós somos e de quem é o nosso Pai? Será que se a gente conhecesse de verdade quem é o nosso Pai, será que a gente automaticamente não se tornaria melhor? Será que automaticamente a gente não faria as coisas de uma maneira melhor? A gente não procuraria sempre, de maneira obcecada no bom sentido, a perfeição em tudo que faz? Será? Fica a reflexão e o convite. As portas do mundo espiritual estão abertas para você. A hora que você quiser, estaremos aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Tenham um excelente final de semana, uma excelente semana, um excelente dia. Deus abençoe todos vocês.